esse pênalti aí do Gabigol, Nadine. Pode rodar aí, por gentileza, meninos, para a gente poder assistir. Tivemos a marcação do pênalti, né, do Igor Formiga no Pedro. O árbitro não tinha marcado, ele estava bem posicionado em campo, mas não marcou, entendeu, como contato normal de jogo, e foi o árbitro de vídeo recomendou a revisão. Esse é um lance onde é aquela falta imprudente, talvez falta de atenção. O jogador que está atrás e ele muda sua direção, ele tem que tomar cuidado para não tocar no jogador da frente, para não atrapalhar na passada. É um pênalti que a gente pode considerar aquele pênalti bobo, uma falta boba, porém é considerado falta pelo fato de o Igor Formiga, ele atinge com o joelho na perna do Pedro, e o que impede a passada do atacante. Então isso é considerado pênalti, uma infração, apesar de muitos não concordarem, não sei a opinião do Hugão. E depois, na cobrança do pênalti, o Gabriel acaba chutando na trave, e como volta para ele sem tocar em nenhum outro jogador, é considerado bitoque, por isso que o reinício do jogo tem que ser com um tiro livre direto. Então ali a arbitragem acaba. Nadine, a minha opinião é a seguinte, eu acho que essa trombada acontece em qualquer lugar do campo. E acho que o Pedro, ao sentir o toque, ele deu uma valorizada e falou, opa, tá dentro da área. E aí ele vai. O Luiz Flávio, ele viu de perto o lance e entendeu dessa forma, e não deu pênalti. Quando o VAR chama o Luiz Flávio, já força ele a alguma coisa com a torcida adversária no campo. Por quê? Porque tá no telão o que vai passar. Sabe como? Então, acho que a decisão do árbitro nesse momento deveria ter sido respeitada porque ele estava em cima do lance. E nesse contato, o Pedro, ele sente que vai dar o contato porque ele também toca. São os dois se tocando nesse sentido. Então, a minha opinião vai contar a sua exatamente por esse momento. Porque eles têm esse contato, mas em qualquer parte do campo teria aquele contato. E o Pedro acabou valorizando e falou assim, se eu cair aqui, camarada marca o pênalti. E aí foi o que aconteceu. Eu concordo quando você fala em relação à interpretação do árbitro em campo. O que deve, para mim, ser respeitado, até porque ele faz um gesto. Ele faz como se eu estou vendo e a minha interpretação é um contato normal de jogo. Quando o árbitro de vídeo chama, com certeza ele já vem com uma insegurança de que vai ter que mudar de opinião. E hoje é passado no telão, para todos que estão no estádio, existe o contato. Então ele acabou mudando essa interpretação. Na minha visão, deveria ter sido marcado por ele em campo. Porém, respeitada a decisão do árbitro que viu o lance, eu acho que isso é o que a comissão de arbitragem está preconizando agora, do árbitro em campo tomar mais a sua decisão. E como ele faz o gesto de que ele viu e que para ele não foi nada, se tivesse respeitado a decisão de campo, eu também concordaria. E ele estava muito bem posicionado, né, Nadine? Você vê que ele está pertinho do lance, de frente. Então, realmente, talvez a visão do árbitro ali fosse melhor do que a do VAR, que ele estava pertinho com todos os anos. Eu queria saber a opinião da Nadine até sobre essa questão de exibir a imagem no telão, Nadine. Se cria uma pressão maior no árbitro, se é benéfica ou se poderia ser evitado? Então, na minha opinião, cria sim uma pressão maior sobre a arbitragem, porque é algo que ele já vai tenso para analisar a imagem, porque é como se falasse assim, aqui vamos mostrar algo que você não viu em campo, então ele já vai meio que premeditado de que ele não viu alguma coisa que aconteceu. E quando passa a imagem para todos no estádio, a reação da torcida também é algo que pode pressionar a arbitragem. É preciso estar bem preparado, que a gente fala no pilar mental, para não deixar ser influenciado com a ação da torcida também, mas eu acho que isso influencia. Agora, próximo, você quer o seu agora, Fael? Ou você quer que eu analise o do Toledo? Eu queria que ela falasse comigo sobre o lance do Gerson. Tem o lance do Gerson e o lance do Gilberto também. O impedimento do Gilberto por causa da recomendação e o lance da possível expulsão do Gerson. Queria que ela comentasse também. Não, agora vai comentar, Lucão. É que está sem imagens. Do Toledo. Qual que é a sua cisma? Pergunte É o seguinte, sabe o que acontece, Nadine? Porque teve uma jogada que a gente vê que a recomendação do VAR é sempre esperar o final do lance. E o Bandeirinha acabou colocando um impedimento do Gilberto. É lógico que tinha campo pra caramba na frente, mas o campo estava aberto para o cara em direção ao gol. E o Bandeirinha não esperou o final do lance. Ele já marcou o impedimento com o Gilberto estando em posição normal, sem impedimento. E no final do jogo, o Gerson disputa uma bola que vai com o pé no peito do Gilberto, certo? E era para o VAR ter chamado, e nessa situação o VAR não chamou, porque ali era passivo de cartão vermelho contra o Gerson. Então, primeiro, a recomendação em relação ao assistente de deixar o lance seguir é justamente porque temos a tecnologia. O árbitro, eu sempre falo que o assistente ele tem que marcar quando são lances muito claros, por exemplo, 1 metro à frente. Ali, no caso, por estar
próximo, como você citou, próximo do meio do campo, talvez, ele teria muito campo ainda para correr, o assistente se sentiu seguro de marcar, mas a imagem mostra que, de fato, a posição era legal, né? Então, o árbitro acabou se equivocando e a tecnologia poderia ter salvado a atuação do assistente se ele tivesse deixado seguir. É uma recomendação deixar seguir, porém, quando é um lance muito claro, eu acho que o assistente tem que marcar, mas ali ele acabou errando de fato, porque a posição era legal. Já o lance do Gerson, apesar do ponto de contato ter sido a trava da chuteira no peito ali do Henrique Dourado, o que a arbitragem analisa é a força que foi aplicada, né? E no contexto da jogada, pelo fato da perna dele estar recolhida, eles entendendo que a força não foi suficiente, quando teve contato, ele retira. Porém, eu concordo com você também que o fato do ponto de contato, talvez, se o árbitro tivesse interpretado que era lance para cartão vermelho, estaria bem expulso. E como muitos falam, se fosse outro jogador, por exemplo, se fosse Felipe Melo nesse mesmo lance, eu acho que o árbitro não teria dúvida e teria expulsado. Então, são lances que a comissão de arbitragem vai defender a decisão do árbitro em campo em relação à força aplicada. Mas, se tivesse expulsado pelo fato de ter levantado muito a perna e o ponto de contato ter sido as travas da chuteira no peito, então ele assumiu o risco de poder lesionar seu adversário, na minha opinião, estaria bem expulso.